Olá, em nome do Cineclube Aurora, eu gostaria de convidar vocês a assistirem o filme Bicha Bomba, que é um filme de 2019 dirigido pelo Renan Dessil. Esse é o último filme do nosso ciclo e eu acho que é um filme bastante potente para encerrar esse sobrevoo sobre o cinema feito no Paraná nos últimos 10 anos. E principalmente acho que é um filme muito interessante para se pensar quais são os caminhos futuros. É, Acho que a primeira característica bem interessante desse filme é como ele vai falar sobre brutalidades silenciadas, sobre violências em vários espectros de violência, né? E como que ele escolhe uma forma que também não revela, né? Pelo menos através das imagens, não revela essas violências. Então, o filme ele é construído em cima de um acervo pessoal de imagens de VHS. É, então, essas imagens mostram uma aparente segurança do seio familiar, são imagens bastante prosaicas, enquanto que no som o filme vai construir acho, uma triangulação entre relatos pessoais, entre trechos do Estatuto da Criança e do Adolescente e uma notícia de um assassinato de um menino de 8 anos de idade pelo próprio pai, que considerava o menino afeminado. Então, o filme ele vai construir uma oposição entre essa aparente estado de segurança, que seria a família, né? E também construir a ideia da própria família como esse instrumento disciplinar da normatividade, como esse espaço também de repressão das subjetividades e que silencia violências. Então, ao longo do filme, eu tenho uma impressão constante de que a violência paira por trás dessas imagens, né? Então, também é um filme que vai opor muito a ideia da superfície, da aparência, com a essência, com aquilo que está por trás, né? Com aquilo que está tudo, aquilo que está escondido, tudo aquilo que está silenciado, né? Então, o filme vai trabalhar numa espécie de uma disjunção criativa entre som e imagem, entre aquilo que a gente vê e aquilo que a gente ouve. Então vai construir essas imagens de aparente leveza, apesar de também terem momentos com uma certa violência potencial velada, e a densidade, o peso de tudo aquilo que é narrado. Então, essa brutalidade, essa violência não está nas imagens, mas ela está no intervalo entre o que a gente vê e aquilo que a gente escuta. E uma coisa que essa construção permite é criar uma ponte entre a experiência específica do autor, ou seja, entre uma experiência singular, e outras experiências múltiplas que partilham pontos em comum, né? Então que partilham uma identidade entre essas experiências de violência, né? Uma ideia que é bastante acentuada e ganha muito mais força pela escolha da narração ser composta por várias Eu vozes. tentava passar despercebido. Nas brincadeiras era café com leite. Minha espada fazia bolhas de sabão. E eu preferia brincar de casinha com minha prima do que lutinha com os meninos. Para o pai, Alex, que queria deixar o cabelo crescer, gostava de lavar louça, dança do ventre, sabia nomes de maquiagem e gostava de brincar de boneca, era afeminado. Bom, esse é um filme que eu admiro bastante. É, Acho que é um filme que consegue ser muito desafiador, tanto na sua forma como no que ele aborda. Então ele consegue ser muito radical e ao mesmo tempo muito comunicativo, seja lá o que isso for. E eu acho que é um filme muito bom para se encerrar esse ciclo e principalmente então voltando à questão do que virá daqui para frente, né? Então, inclusive eu volto ao início do filme, né? Para pensar essa questão, né? Que o filme se inicia com essa citação da J. Mombassa, que também é a sinopse do filme, né? Em que se diz: esse filme não é capaz de vingar as mortes, redimir os sofrimentos, virar o jogo e mudar o mundo. Não há salvação. Isso aqui é uma barricada, não é uma Bíblia. Então, eu acho que é interessante pensar essa também como que o filme se coloca já do início, né, nessa acabando com essa certa utopia de um cinema como um instrumento transformador do mundo e uma afirmação do filme, do cinema como um confronto, como resistência e como evidência
do mundo, né? Então, a pergunta o que virá a seguir, que eu acho que é uma pergunta natural ao fechar uma década, né? Então, qual o cinema da próxima década? Quais são os filmes futuros? O que, obviamente, são perguntas abertas, né? Mas eu acho que o Bichabomba e essa citação da J. Mombassa podem ser pontos de partida bastante interessantes para a gente pensar, então, filmes menos confortáveis, filmes menos apaziguados no mundo, filmes de maior confronto, filmes de maior provocação, no melhor sentido do conflito, como algo criador, como algo construtivo, né? Também porque eu acho que se por um lado tem filmes que nos sublinham a beleza do mundo, que também são filmes muito importantes e serem celebrados, mas também existem filmes que mostram feridas, que criam crateras, e eu acho que esses filmes também são tão importantes, ou talvez hoje até mais, né? Então, para um cinema de mais barricadas e menos feiras de vaidades, né? E, bom, esse é o nosso último filme desse ciclo, então o que virá a seguir no Cineclube Aurora, continuando, né, nossa programação aqui de quarentena, a gente vai, já a partir da próxima semana, começar um podcast quinzenal, então que eu, a Cris e o William vamos tocar e eventualmente vamos convidar pessoas para participar, para falar sobre cinema. E também quinzenalmente a gente vai postar um filme agora sem alguma limitação ainda definida de década, de tempo e de tema. Então a gente vai a cada 15 dias a gente vai postar um filme e a cada 15 dias a gente vai postar o podcast. Então semanalmente a gente vai continuar tendo programação aqui no Instagram. Então vejam o filme, comentem, vejam os outros filmes e continuem ligados no que vai acontecer aqui no Cineclube Aurora, tá bom? Beijinhos e até breve.